Estamos de volta aqui com o nosso AgroB no canal V Brasil. Estou recebendo a Isabela Ergo, fiscal do Instituto Mineiro de Agropecuária. Isabela, a gente começa a conversar aqui com as pessoas, né? A gente tem o prazer de receber vários servidores do IMA, da Emater, são órgãos que estão ali no dia a dia. O IMA, a gente tem destacado nos últimos tempos, nas várias entrevistas que a gente fez, tem intensificado a questão das certificações, intensificado também a questão das fiscalizações, das legislações também estaduais sendo, às vezes, muito prontas ali para atender determinada questão, para a resolução de um produto. No sistema aviário, nesse setor, como é que estamos no que diz respeito a essas legislações e o quanto que essas certificações, de certa forma, certificações ajudaram a chegar nesse nível zero de gripe aviária? A gente tem trabalhado principalmente com a fiscalização de medidas de biosseguridade, que é uma das principais formas de prevenir a entrada da influenza. Então, desde 2007, o Ministério da Agricultura publicou a Instrução Normativa 56, que estabelece como obrigatória essas medidas de biosseguridade, que nada mais é do que você proteger a sua granja para que doenças não entrem nas instalações. Se a gente for fazer um paralelo, um comparativo, a gente pode entender a biosseguridade justamente com as medidas que a gente adotou durante a pandemia de Covid. Ou seja, quando a gente chegava em casa, a gente tirava o sapato, a gente tirava aquela roupa, tomava banho, para não ter o risco de levar o vírus da Covid para dentro de casa. Uhum. E essas medidas já são adotadas nas granjas há muitos anos. Uhum. Ou seja, quando a gente chega numa fiscalização, a gente verifica se tem a troca de roupa, a troca de calçado, se as aves estão devidamente isoladas. Então, ao longo desses mais de 10 anos, a gente conseguiu fazer um trabalho próximo ao produtor. Muito também é associado à educação sanitária, não só aquela questão de fiscal está relacionada à punição, mas a gente fez um trabalho de educação sanitária para mostrar para o produtor a importância dessas medidas. Conquistamos 100% das granjas da avicultura industrial registradas em todo o estado. Agora a gente já tem trabalhado com os pequenos produtores, que são aqueles que alojam até 1.000 aves, para que eles também possam entender a importância dessas medidas de biosseguridade. Além disso, a gente trabalha com esquema de vigilância, ou seja, coletamos material em várias granjas, né, elas são escolhidas aleatoriamente, ou quando há uma notificação, justamente para pesquisar a possibilidade dessa presença do vírus da influenza aviária. Então, é um trabalho que tem sido feito de forma bastante intensa e sempre buscando pela prevenção da influenza aviária. Perfeito. E a gente, hoje, que mercado é esse, né? A gente falou ali agora, eu te perguntei se estava tendo impacto no mercado e você falou, não, tá só cada vez mais produtivo, né? A gente percebe até no dia a dia, tem um outro programa aqui do canal que eu apresento, que é o Economia e Agora, e que a gente acaba, tem hora que as pautas meio que se confundem no programa, que na economia acaba que o agro é a nossa força e acaba entrando ali. E a gente, claro, na economia do dia a dia, a gente percebeu que nos últimos anos o brasileiro fez uma troca no prato, né? Uma troca econômica, não só pela saúde, mas uma troca econômica. A carne de boi, até a carne de porco, que era considerada uma carne mais barata, o brasileiro foi perdendo o poder financeiro e o frango ocupou esse local. Quando ele ocupa esse espaço, aumenta ainda mais a responsabilidade. E aí, por isso, se explica o número da produção cada vez maior e para o público interno também? Sim. Eu posso falar que cerca de 65% de toda a nossa produção fica no mercado interno, 30% é exportado. Mesmo assim, esses 30% que são exportados representa a maior exportação mundial. Então, você vê a quantidade que é produzida no Brasil. São milhões de toneladas produzidas ao longo do ano. Então, o frango ele já tem o espaço dele, não só internamente, quanto para exportação. E os produtores de ovos estão começando a trilhar esse caminho também. A nossa produção é cada vez mais alta justamente porque está tendo esse estímulo do consumo per capita de ovo. Então, o ovo deixou de ser o vilão, não é mais o único causador de colesterol alto. As pessoas estão cada vez mais comendo ovo. E isso tem estimulado não só
à produção, como também ao estímulo para exportação. Então, as empresas já têm se empenhado em exportar mais. A gente ainda está começando a ganhar esse mercado externo, até porque o ovo é um produto mais perecível, mas a tendência é cada vez aumentar mais. Lembrando que aqui em Minas Gerais, a gente começou também um trabalho muito importante de certificação do ovo e do frango caipira, que é tradição do Estado. Então, para você comprar um ovo que seja realmente caipira, é importante que ele seja certificado. A gente falou disso aqui no programa, muito interessante isso, E que ele traz garantias para o consumidor de que aquele produto realmente é caipira. Pois é, e é um processo muito grande, que está longe ainda de ser o principal produto, né? Ainda, o ovo branco, né? Aquele convencional ainda é o mais vendido, mas está no caminho de valorização de produto. Sim, a valorização de produtos. As empresas, as grandes produtoras, né, de ovos, elas já têm entendido que o consumidor está buscando por esse ovo caipira, está buscando pelo ovo livre de gaiola. Então, eles estão tentando equilibrar tanto o aumento da produção, mas também um produto de maior qualidade. Agora, Isabela, quando uma ave está doente, ali, você falou que na hora da fiscalização é observado tudo, né? Mas quando você fala, verificar as condições da doença das aves, quais são os tipos de doença que podem ser acometidas uma ave? São inúmeras doenças e para nós é difícil até falar um sinal característico, um sinal patognomônico, porque são semelhantes a várias doenças. Então, a orientação que a gente sempre deixa para o produtor é que toda vez que tiver uma alteração de mortalidade, então, se começar a morrer a ave na granja, se tiver sinais respiratórios, a ave ficar com a cabeça inchada, tiver cianose, ou seja, ela começa a ficar com a pele mais azulada, porque não está conseguindo oxigenar direito, se ela ficar com sinais neurológicos, não anda, fica com o pescoço torto, ou até mesmo uma diarreia, o IMA tem que ser imediatamente notificado para a gente lá verificar se há uma possibilidade de ser influenza aviária. E se a gente constatar que tem essa suspeita, nós coletamos material e encaminhamos para o laboratório oficial para a gente descartar essa ocorrência. O nosso papel é descartar influenza e doença de Newcastle, que são as principais doenças do programa. Dentre as inúmeras doenças, essas são as principais. São as principais. E assim como acontece, por exemplo, se nós estamos aqui no estúdio, nós dois, pela tecnologia, né, gente, até pelo bastidor, você já deve ter visto alguma coisa no canal, a tecnologia permite cada vez menos pessoas dentro de um estúdio. Antigamente, teria que ter para cada uma dessas câmeras aqui no estúdio, teria que ter uma pessoa. Hoje, você consegue automatizar. Então, você tem o Ricardinho e o Gil lá fora comandando, e a gente está aqui batendo papo. Nós dois estamos nesse espaço fechado. Se você estiver doente ou eu estiver doente, a gente tem uma probabilidade de passar um para o outro, que estamos conversando aqui, apesar da distância ajudar, mas a gente sabe que está no ar. Com as aves também acontece o mesmo, ou seja, você está ali no espaço, você tem essa retirada, ela não é só por um problema geral, mas como um problema interno ali daquela granja? Sim, tem essa questão da disseminação. Por isso que a gente precisa manter as aves isoladas. A gente tem que pensar que hoje o mundo está totalmente conectado. Tem um filmezinho que sempre rola na internet sobre os voos que acontecem no mundo durante o dia. É impactante aquela quantidade de voo que acontece ao mesmo tempo no mundo inteiro. Esse trânsito de pessoas, ali já pode ter a transmissão de várias doenças, entre elas de influenza aviária. Quando os aviões chegam no país, tem um trabalho rigoroso de coleta de lixo, de resíduo de avião, de desinfecção. Por quê? Porque esses vírus podem ser disseminados né, nesses voos, veículos. Uma época que a gente ficou também em estado de alerta, qual que foi? Olimpíada e Copa. Por quê? Vinha gente do mundo inteiro para o Brasil. Essas pessoas poderiam trazer no sapato, na mala, na roupa, algum vírus, não só vírus né, de doenças humanas, mas o próprio vírus da influenza aviária que estava acontecendo em países da Ásia e da Europa.
Então ficou todo mundo em estado de alerta. Para quê? Para evitar que essas pessoas se aproximassem das granjas, porque as pessoas acham lindo chegar na granja, tirar foto com o pintinho. Olha que coisa mais linda, entrar lá na granja e tirar foto com o pintinho. Isso é um risco sanitário enorme, porque se a roupa estiver contaminada, nós podemos transmitir o vírus da influenza para as aves. Que interessante. Então, isso é um risco muito grande. A gente tem que trabalhar com esse isolamento. Gente, interessante demais, né? Porque o ser humano também consegue complicar tudo, né? A gente consegue atrapalhar até a vida das aves, tadinho. Estão ali trazendo os ovos pra gente e tudo mais. Agora, Isabela, uma coisa que você citou aí que eu achei interessante, você falou, né, que esses cuidados que a gente tinha no auge da pandemia, que é bom lembrar que a pandemia ela não acabou, ela ainda existe, apesar de bem mais branda, não está com alerta, mas existe. Engraçado que quando você chega numa granja ou em qualquer situação, no menor que seja, no interior que seja, há um cuidado muito grande, né? Eu me lembro de criança e ir com meu pai num lugar que matava o frango na hora. Você viu que tinha um maior cuidado, parecia que queria fazer uma cirurgia mesmo ali na questão toda. Acho que isso não é nem aconselhável fazer nos dias de hoje. Mas mesmo na prática errada lá, você tinha um cuidado. Isso, de certa forma, que o IMA faz no dia a dia, de ter os registros, de ter a certificação, isso vai criando uma cultura também, ou seja, daqui a pouco, se eu não cuido da minha, então aquele cara que quer levar as coisas de qualquer maneira, ele não tem espaço nem para vender. Não tem espaço. Por quê? É aquilo que eu estava explicando. A normativa foi publicada em 2007. Não foi fácil registrar as granjas, não foi fácil implementar essas medidas de biosseguridade. Talvez se a pandemia de Covid tivesse acontecido naquela época, seria mais fácil explicar. Hoje, eu posso falar que todos os granjeiros, quando teve a Covid, né, a pandemia, eles já entendiam mais ou menos o porquê de lavar, de desinfetar, de trocar sapato. Porque eles aprenderam na marra que se eles tivessem esse cuidado, o frango teria um desempenho melhor, porque ele não teria, né, outras doenças respiratórias ou outros problemas. Eles teriam um lucro maior. Então, assim, eles aprenderam que aquelas medidas não era só uma exigência burocrática do serviço oficial. Aquilo ali era bom para eles, traria benefícios para eles. Que legal. Isabela Ergo, fiscal do IMA, muito obrigado, viu, Isabela? Eu falei Isabel aqui, falei certo o programa inteiro, agora eu falei Isabel. Isabela, me fala uma coisa, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do IMA, principalmente nessa questão do que a gente discutiu aqui, onde que encontra? No site do IMA, nas redes sociais? A gente tem as redes sociais, né, tem o Instagram, tem o site do IMA. No site do IMA, inclusive, a gente tem em destaque o telefone do Notifica, que pelo WhatsApp mesmo, o produtor pode notificar se estiver acontecendo algum problema na granja, não só com relação às aves, com a influenza aviária, qualquer mortalidade de bovinos, equinos, suídeos, ele pode notificar por esse WhatsApp. No site também é possível encontrar todas as unidades do IMA. Então, o produtor que tiver qualquer dificuldade ou precisar de alguma orientação, pode procurar por aquele município em que ele está localizado, qual unidade do IMA vai poder ajudá-lo da melhor forma. Perfeito. Obrigado, viu? Gente, quero agradecer demais a você que esteve aqui com a gente, vocês todos que estiveram aqui com a gente acompanhando o programa. Lembrando que se você pegou no finalzinho, você pode assistir o programa na íntegra no nosso canal no YouTube, Canal Ver Brasil no YouTube. Lá você assiste esse e outros e tantos outros programas que aqui estiveram, inclusive com colegas aqui da Isabela que estiveram aqui também falando de outras certificações do IMA, da Emater. É sempre bom receber essa turma que está ali no dia a dia, que está acompanhando o dia a dia dos produtores. E a gente volta numa próxima edição com o nosso AgroB. Valeu!